diz o Homem de Ferro. Pois é, o problema é que a sogra mata a pau, né? É só no filme. É só no filme. Mas o que eu quero dizer é que aquilo retrata o quê? O que retrata? Retrata a ansiedade humana de transcender os seus limites. Não é verdade? Nós queremos transcender os nossos limites. Nós queremos ser super-homens. Por exemplo, tudo começa com a história do super-homem, que deseja ser um super-homem, um homem que voa, que tem poderes, que tem uma visão para além do normal, que ele consegue tudo. E tem um filme, uma cena no Super-Homem que me chama muita atenção, que é o desejo mesmo, latente em nós de sermos maior do que somos, né? Que quando Lois Lane morre no terremoto, na fenda, quando ele chega para ver, ela já está morta no carro. Ele fica revoltado, né? Revoltadinho, já não serve para ser Deus, porque se revolta fácil, né? Então, aí ele sai para a atmosfera, lá na estratosfera, o que ele faz? Ele roda ao contrário, para o tempo voltar em altíssima velocidade. E a Terra começa a voltar a girar ao contrário. Veja, isso não é o desejo de transcender? Isso não é o desejo de mostrar que nós gostaríamos de ser poderosos? Muito bem. Fica com a Marvel aí, vamos pensar num presidente americano. O Donald, quando já é um cara bilionário, o que ele quis? Ele desejou ser presidente dos Estados Unidos. Por que ele desejou aquilo? Porque aquilo empresta um status de poder sobrenatural. Você imagina, você é presidente da maior potência do mundo. Você é presidente do mundo. O cara que é presidente dos Estados Unidos é presidente do mundo. Então, ele lutou para isso. E quando ele chegou lá no poder, ele não fez um bom governo. O governo dele é racista. O governo dele é misógino. Então, é anti-migração. Ele é totalmente contrário, né? Mas aí ele queria muito permanecer no poder. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala para mim. Você escutou? Ele foi derrotado nas urnas, porém não aceita a derrota. Não reconhece a sua derrota. Por que isso acontece? Porque o ser humano ainda quer permanecer na esfera do poder. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Você acha que Deus é poderoso, Josi? Responda. Muito. Você acha que Deus é poderoso? Por que você acha que Deus é poderoso? Vamos aqui participar. Porque Deus tem poder de mudar as coisas, né? Porque há limites para Deus? Sejam sinceros. Não há limites. A gente sabe que não há limites para Deus. Jesus disse, há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, que não há coisa impossível para Deus. Tô certo? Então, para Deus não há impossíveis. Então, eu costumo dizer que Deus é um ser muito feliz, porque Ele pode fazer tudo que Ele quer. Já se vê assim, né? Se Deus tem o poder de ressuscitar uma pessoa, onde que tem limite para Ele? Não tem limite. Exatamente. Então Deus é um ser em poder ilimitado. Concordam comigo? Ilimitado. Não há limites para o poder de Deus. Porém, tem um detalhe. O que me chama a atenção em Deus? Querem saber? Enquanto que o homem deseja ser Deus, porque os filmes da Marvel emprestam essa sensação de que a gente precisa transcender e a gente precisa ser poderosos. E se você analisar friamente, o homem é um ser de extraordinário poder, ainda que limitado, porque nós chegamos à Lua, nós criamos uma estação espacial, nós criamos a luz, e nós criamos o vaso que nós usamos, que a maior criação é a privada, não é? A maior criação do homem é a privada. Do bilionário ao morador em situação de rua, todos usam. Veja, se você pensar. Agora, é claro que tem uma coisa que o ser humano não consegue se superar. Qual é?
não conseguimos impedir que a velhice chegue, não conseguimos impedir que a morte chegue. São os limites do ser humano. E a pessoa ainda tenta dar um jeito na velhice. E eles querem, porque o desejo do ser humano é se eternizar. Tá entendendo? Porém tem um detalhe, que é aqui que eu quero chegar. Enquanto nós queremos ser deuses, só Deus se lembrou de ser homem. Essa aqui é a grande sacada, é a cereja do bolo. Verdade. Porque está escrito aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Não é Deus que se lembrou de ser humano? Então Deus se fez homem, gente. Olha que coisa incrível, né? Um Deus de extraordinário poder, de extraordinária beleza, de extraordinária majestade. O que ele resolveu fazer? Ele se tornou homem. E se tornar homem significa se tornar o quê? Limitado. É abrir mão de suas prerrogativas poderosas. Quando ele decidiu ser homem, diz Paulo, ele esvaziou-se de si mesmo. Então, ou seja, ele não tem todo o poder na condição de Jesus Cristo. Ele tinha poder, mas os poderes ainda eram limitados. Por que que Jesus Cristo teve um poder limitado? Porque Jesus Cristo, no dia que o Sinédrio ordenou a prisão dele, que foi expedido o mandato de prisão para Jesus Cristo, quando chegaram lá para prender Jesus, sogra no Jardim do Éden, o que Jesus Cristo falou para os caras que estavam... Veja essa cena comigo. O que Jesus Cristo falou quando Judas chegou e com seus algozes, com o mandato de prisão contra Jesus de Nazaré? E que Judas disse, aquele que eu beijar, esse é o Nazareno. Então Judas foi e beijou, e aí Jesus olhou e pergunta, a quem buscais? Quando Jesus diz assim, a quem buscais, o que acontece com os soldados que foram lá para prender Jesus? Já leram isso nos evangelhos? O que acontece? O que acontece? Não, começa uma briga. Não! Quando Jesus Cristo diz, a quem buscais? Ele disse, Jesus o Nazareno. Jesus diz, eu sou. O que aconteceu? Todos caem por terra. Só na declaração de Jesus. Todos caem. É verdade, lembrei. Olha aí, que poder extraordinário. Aí eles levantam. Jesus pergunta de novo, a quem buscais? E diz, Jesus o Nazareno. Sou eu. Caem de novo. Sem nenhum movimento. Aí, na terceira, Jesus disse, sou eu quem vós buscais. Aí ele autoriza a levar ele. Ou seja, agora, olhem para mim. Vai lá, Rebeca. Acho que é o Tiago. Olhem para mim. Quando Pilatos está com Jesus na fortaleza de Antônia, onde Pilatos mora, veja essa cena. A mulher de Pilatos diz assim, essa é uma cena chocante. Já leram nos evangelhos essa cena? A mulher de Pilatos diz assim, olha, não se envolva meu marido com a causa desse justo. Essa noite eu sofri muito por causa dele. Ok? Pilatos então, a partir do que a mulher dele fala para ele, ele faz todo o esforço para soltar Jesus da pena de morte. Ele queria livrar Jesus. E aí Pilatos pergunta para Jesus. Olha a pergunta que ele tem para Jesus. És tu o rei dos judeus? Leram isso? Já. Qual foi a resposta de Pôncio Pilatos? Jesus. Jesus. Qual é a resposta de Jesus para Pôncio Pilatos? Tu é o que dizes. Tu o dizes. Aí Pilatos fica chateado com Jesus, porque Jesus ele só fala o óbvio. Pilatos então não vai dizer para Jesus assim, você não sabe que eu tenho um poder para te soltar? Eu tenho um poder para te prender e tenho um poder para te soltar. Qual é a resposta do Messias? Eu tenho poder sobre mim, eu sou o meu pai. Não é? O que ele disse? Aqui é que está a cereja do bolo. Gente, olha o que Jesus vai dizer para Pôncio Pilatos. Nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não fosse te dado.
Nesse momento, Jesus Cristo estava totalmente rendido à vontade do Pai. Está entendendo? Então, quando eu digo que o homem deseja ser Deus, é verdade. Mas a gente precisa se lembrar que só Deus lembrou-se de ser homem. E viveu na mais humilde forma de vida. Já que Né? o versículo fala, ninguém veio ao Pai Senão por mim. Muito bem. Então Jesus viveu na sua extrema humildade. Como Deus, e era Deus, não era? Mas era um Deus humilde. Eu acho que talvez é uma grande lição para a gente aprender hoje. Amém? Que a humildade nos nossos relacionamentos é tudo. Nós precisamos ser humildes para viver. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi muito com o Senhor Jesus uma coisa que eu acho muito interessante. Eu sempre falo isso, o Igor sabe, na clínica de recuperação. Josi, o ser humano, ele tem uma síndrome do poder. O poder, por menor que seja, dado ao homem, ensoberbece o homem, sim ou não? O Igor sabe. Você teve internado na clínica. Quando você sai da posição de apenas uma pessoa que está na internação e o pastor te promove a monitor da casa, Nossa. pronto. Ela se sente... Como é que é essa sensação? Não, eu já fiquei internado, né? Quando a pessoa é promovida assim a ser monitor, a pessoa, sabe, se sente o rei ali dentro. Ele acha que ele, né? Às vezes ele se sente até acima do pastor, né? Por quê? Interessante. Porque eu já falei uma vez, foi uma resposta legal que o senhor falou agora. Eu lembro até hoje, eu estava internado com um rapaz, aí o pastor colocou um rapaz lá de monitor, né? Foi dar a chave na mão dele. Eu falei, meu Deus, como que pode uma chave mudar o pensamento de uma pessoa? É isso mesmo. É isso mesmo. É uma promoção que o cara recebe no chão de fábrica. Ele é peão, ele é promovido ali no chão de fábrica, ele passa a ser um chefe, ele já não é mais o mesmo. O poder mexe com o homem. Porém, o poder não mexeu com Deus. Nunca mexeu. Tá entendendo? Talvez é uma coisa que a gente precisa aprender com o Senhor Jesus Cristo. A ser mais simples, a ser mais humilde. E eu digo que a grande forma de adoração que eu entendi... Eu vou terminar aqui para não ser muito longo. Mas como eu fui muito religioso, eu achava que a adoração a Deus era somente ir para o culto, cantar o louvor, fazer uma oração se alguém pedisse e ouvir a mensagem. Eu achava que se eu fizesse tudo isso, eu estava prestando uma grande coisa a Deus, um grande culto a Deus. Porém, olhando para a vida de Jesus, Marcelo, eu aprendi que isso não é a melhor forma de adorar a Deus. Aí eu aprendi que a melhor forma de adorar a Deus é a forma mais simples, é a forma mais humilde. Aí eu aprendi que a melhor forma de adorar a Deus é cuidar do próximo. Às vezes eu me sinto assim, eu falo, eu acho que eu tenho que fazer mais. Justo. Adorar a Deus, a melhor forma de adorar a Deus é o que a nossa missão discípulo faz. A gente serve. Concorda comigo? Não tem adoração maior do que o serviço ao seu próximo. Levar a sogra no dentista é uma grande adoração que eu faço a Deus quando eu pego a sogra, coloco ela na cadeira de roda e vamos de cadeira de roda até o dentista. Chego lá, ajeito ela. Aquele é um culto que eu estou prestando a Deus. Quando eu paro na rua, e ontem eu parei para conversar com um morador em situação de rua, no meu corre todo, ainda conversei com ele, ele me contou um pouco dos seus planos para aquele dia. Ele falou, puxa, tudo que eu queria fazer hoje é ler um jornal, um morador de rua falando para mim. Ler um jornal, é uma pena que não fazem mais jornais, né? Os jornais estão escassos, ele disse. Agora tudo tá na internet e ele no teu celular, então não pode ter acesso, né? Eu acho muito interessante a leitura que ele faz. Mas aí eu queria também tomar um café.
Eu falei, e depois do café? O que o senhor queria fazer? Depois do café, ali por volta do almoço, tudo que eu queria é ter um pacote de macarrão. Gente, um pacote de macarrão para fazer o meu almoço. Estou com vontade de comer macarrão. E eu falei, se eu lhe der um dinheiro? Ele disse, nossa, se você me der um dinheiro, então vou poder tomar meu café, ler meu jornal e vou comer meu macarrão. Eu falei, então eu vou te dar um dinheiro. Aí eu peguei R$50 e dei para ele. Meu Deus! 50 reais, pô, cara, você... Cara, não existe melhor forma de adorar a Deus. Estou contando isso para você, aconteceu ontem. Porque eu saí daqui de casa dizendo, se eu encontrar um morador de rua, eu vou abençoar ele com R$50. Não é que Deus colocou um morador de rua no meu caminho, Mas indo será para o que mercado? ele usou esse dinheiro seu para macarrão? Não importa. Não importa. Né? Não importa, né? O que eu quero dizer é o seguinte, Não bebeu. é o serviço que você presta ao próximo. Deus vê a minha intenção, não a intenção dele. Né? Então, por isso que eu falo, cuide do seu próximo. Ame o seu próximo. É isso que Jesus Cristo fez. E se você ler a Bíblia de Mateus a João, o que você vai ver? Jesus cuidando do povo. Não é isso? Jesus sempre cuidando do povo. Olha, Jesus curava o povo, Jesus expulsava os demônios do povo, Jesus tirava a doença do povo, Jesus alimentava os famintos. Aí a sogra pergunta, será que as pessoas foram gratas a Jesus por tudo que ele fez? Quer dizer, no final das contas, Igor, estava todo mundo na fortaleza de Antônia quando Pilatos disse, que farei deste homem chamado Cristo? Os mesmos que foram curados, os mesmos que foram alimentados e a crucificam. Então, essa é o grande desfecho da vida de Jesus, né? Tudo que ele fez de bom, o povo ainda gritou para mandar ele para a cruz. Então, significa que tudo que eu faço de bom ainda não é nada, ainda está longe. Então, veja, eu quero dizer que a melhor forma de adorar a Deus é de fato o serviço. Sirva. Faça o possível para ajudar o seu próximo. Faça o possível para ajudar aquele que precisa. É isso que Cristo fez. E Cristo ainda levou lá as vaias, levou os xingamentos, ainda bateram, ainda cuspiram. Por tudo que ele fez, ele ainda sofreu. Quer dizer, se alguém falar mal de você, cara, e eu falo isso para motoristas, você que dirige, eu que dirijo, o cara que fecha, pô, cara, paciência, não sai xingando, não sai gritando, não sai batendo, não tenta fechar o cara. É isso que Jesus Cristo faria. Ou seja, a gente tem que aprender a ficar no prejuízo. Ontem aconteceu isso comigo, o cara me xingou. Então, show de bola. Mas eu Vida que tava segue. errado, né? Eu fiz uma manobra meio errada. Uma manobra radical, né? Aí o cara me xingou tanto. Eu falei, amém, irmão, Deus abençoe. Então tá certo aí, ó. É por aí mesmo, né? Então que Deus nos ajude e que a gente aprenda hoje que a melhor forma de adoração é que Cristo fez. Nos ensinou a servir, estender a mão, né? Então que a gente possa levar isso a sério. E eu vou te dizer uma coisa, no dia que você levar isso a sério, de servir o seu próximo, você vai ver que tudo na sua vida vai mudar. Pode acreditar, sua vida vai mudar 100%. Porque é isso que agrada a Deus. É quando você estende para o seu próximo. Essa vivência social que Jesus Cristo buscou, Josi, entre nós, é essa vivência social que a gente deve espalhar para as pessoas, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos nossos bairros. Tem gente que vai para a igreja armado, gente. Armado literalmente contra o outro. Intolerante contra o outro. Não pode nem o outro fazer qualquer movimento. Ai, aquela pessoa, não aguento ela. Cara, tá errado. Está muito errado. Não pode. Tem que amar essa pessoa. Tem que buscar viver em comunidade com ela. Buscar viver bem. Buscar amar. Ainda que você não tenha muito sentimento por ela. Amém? Amém. Vamos. Eu acho que cabe bem a gente cantar como Zaqueu, né? Que entra pedindo para Jesus entrar na casa e mudar toda a sua vida, né?
Como tô no Zaqueu. grupo, você só fala. Hein? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, trago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre